estilo nada discreto de governar marcou a presidência de Jair Bolsonaro. Nos últimos 4 anos, o Brasil acompanhou diariamente declarações e aparições, seja na porta do Palácio do Alvorada, em motociatas pelo país ou em lives nas redes sociais. Mas desde que perdeu a eleição, Bolsonaro praticamente saiu de cena. Mais de 3 semanas após a derrota, ele havia feito apenas 2 pronunciamentos, que somaram menos de 5 minutos, e ido 3 vezes ao Palácio do Planalto, que é o seu local oficial de trabalho. Também deixou de conversar com apoiadores na porta do Palácio do Alvorada, algo que fazia quase que diariamente, e até sua presença nas redes sociais encolheu. Alguns críticos têm desconfiado do silêncio. Acusam Bolsonaro de tentar costurar nos bastidores uma espécie de conspiração para tentar anular a eleição. Essas críticas ganharam fôlego quando Bolsonaro apresentou, junto com seu partido, o PL, um pedido para invalidar 59% dos votos do segundo turno. Eu sou Mariana Schreiber, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo vou tentar explicar o que pode estar por trás do silêncio de Bolsonaro. Já ouviu falar em pato manco? É a tradução para lame duck, expressão usada nos Estados Unidos para se referir ao presidente em final de mandato, ou seja, um mandatário que ainda está no cargo, mas com seu poder e prestígio esvaziados. Não temos uma expressão equivalente no Brasil, mas o que se vê hoje na presidência é uma versão ainda mais esvaziada do que seriam as últimas semanas do mandato de um presidente. Desde que perdeu a eleição, Bolsonaro se recolheu. Além disso, o presidente foi diagnosticado com erisipela, uma infecção bacteriana nas pernas, logo após a eleição. De acordo com seu vice, o general Hamilton Mourão, a doença o impedia de vestir calças e seria o motivo de o presidente ter passado quase 20 dias sem sair do Palácio do Alvorada, sua residência. No dia 16 de novembro, por exemplo, Mourão assumiu a tarefa de receber cartas credenciais de embaixadores estrangeiros no Brasil, protocolo que costuma ser realizado pelo presidente. 2 dias depois, o general Braga Neto, que concorreu a vice na chapa de Bolsonaro, disse a apoiadores que o presidente estaria bem, recebendo visitas no Alvorada. Seja pelo abatimento após derrota ou por questões de saúde, o fato é que Bolsonaro teve, em média, desde 31 de outubro, primeiro dia após a derrota para Lula, menos de 2 horas de compromissos oficiais por dia útil. É o que mostra o levantamento a partir de sua agenda pública. Todos esses compromissos foram reuniões fechadas com integrantes do governo ou aliados políticos, quase sempre no Alvorada. O presidente esteve apenas 3 vezes no Palácio do Planalto. Primeiro, uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em 31 de outubro. Depois, no dia 3 de novembro, quando se encontrou brevemente com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, fora da agenda oficial. E voltou só no dia 23, quando sua agenda registrou apenas um encontro com seu ex-ministro e agora senador eleito, Rogério Marinho. Fora isso, fez 2 aparições públicas no dia 1º de novembro. Primeiro para um pronunciamento de cerca de 2 minutos apenas, em que não mencionou diretamente Lula, nem reconheceu a derrota, como é praxe em países democráticos. E depois em um encontro com ministros do Supremo Tribunal Federal na sede da Corte. No curto pronunciamento que deu naquele dia, Bolsonaro legitimou protestos que bloqueavam estradas pelo país, ao dizer que aqueles movimentos populares eram fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. São atos considerados antidemocráticos que frequentemente pedem intervenção militar contra o resultado das eleições. Por outro lado, ele repudiou em sua fala práticas como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. No dia seguinte, 2 de novembro, fez outro rápido pronunciamento nas redes sociais, com teor semelhante. Disse que entendia os manifestantes, que também estava triste, afirmou que os protestos eram legítimos, mas pediu a liberação das estradas para não afetar a economia e o direito de ir e vir da população. Mais uma vez, não reconheceu a vitória de Lula, nem repudiou a contestação do resultado eleitoral. Nesse período de reclusão, o presidente faltou, inclusive, a 2 grandes encontros internacionais. A Cúpula do Clima, realizada pela ONU no Egito, da qual Lula participou com destaque, e também deixou de ir à Indonésia para a Cúpula do G20, reunião das maiores economias do mundo. Não é de hoje que Bolsonaro é criticado por ter uma agenda pouco carregada de compromissos oficiais. Um levantamento liderado por Dalson Figueiredo, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, divulgado em abril, mostrou que desde sua posse até fevereiro deste ano, o presidente havia trabalhado em média 4,8 horas por dia útil,
considerando os compromissos públicos divulgados em sua agenda. Isso não incluía lives nas redes sociais, nem compromissos de campanha que não havia começado naquela época. Segundo a cientista política Beatriz Rey, é natural que um governo perca ritmo quando o presidente está próximo de deixar o cargo. Ela considera, porém, que a ociosidade de Bolsonaro nas últimas semanas é anormal e ainda pior que o comportamento do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também não reconheceu a derrota em 2020 para o atual presidente, Joe Biden. Para mim, o que essa reclusão mostra é que realmente ele não é digno do cargo que ele ocupa, né? Porque ocupar a presidência da República significa respeitar a instituição da presidência da República, o que ele não está fazendo, né? Essa reclusão dele é um desrespeito, na minha visão, à instituição da presidência da República. E Bolsonaro não reduziu apenas os compromissos públicos. Sua presença nas redes sociais, vista como um trunfo político, também despencou. O presidente interrompeu, por exemplo, o hábito de realizar uma live todas as quintas-feiras à noite, momento em que comentava medidas do governo e temas da semana, além de atacar adversários. Crítico do papel da imprensa, ele usava essa transmissão como um canal direto de comunicação com seus apoiadores, sem precisar responder perguntas de jornalistas sobre temas incômodos. Até a manhã de 24 de outubro, foram apenas 3 mensagens compartilhadas no feed do Twitter, 2 mensagens compartilhadas no feed do Instagram e 4 no feed do Facebook. Redes que o presidente costumava atualizar quase todos os dias. Desde a derrota, Bolsonaro tem priorizado outros canais, como o TikTok, em que vem compartilhando basicamente vídeos com imagens suas em fundo musical. Apesar de não haver qualquer fala do presidente nesses vídeos, apoiadores tentam desvendar nas imagens possíveis mensagens subliminares. Em um desses vídeos, por exemplo, em que Bolsonaro aparece abraçado com pessoas fantasiadas de Power Rangers, personagens de um programa infantil, uma pessoa sugere que isso representaria o apoio dos super-heróis das Forças Armadas. Já no Telegram, desde 7 de novembro, ele tem feito atualizações diárias com mensagens focadas em divulgar feitos do seu governo. O mesmo na sua conta no LinkedIn, rede voltada para o mercado de trabalho. Lá, atualizações frequentes também destacam ações da sua gestão. Sua presença mais forte no LinkedIn até provocou piadas de que estaria procurando um novo emprego. Seu futuro, porém, já estaria acertado com a direção do PL, seu partido. Segundo notícias da imprensa brasileira, Bolsonaro terá um cargo remunerado na sigla, que bancará com recursos do fundo partidário também o aluguel de uma casa e de um escritório para ele em Brasília. O valor do salário não foi divulgado. Sua renda deve ser complementada com 2 aposentadorias que Bolsonaro tem direito a acumular e somam R$ 42 mil. Uma ele já recebe, de quase 12 mil, como capitão reformado do Exército. A outra, de cerca de R$ 30 mil, Bolsonaro tem direito pelos quase 30 anos que atuou como deputado federal. Ele já disse que pretende solicitar essa aposentadoria quando deixar a presidência. O acúmulo de aposentadorias é permitido pela legislação brasileira. A reclusão para alguns aliados seria estratégica, para organizar a oposição ao governo Lula, ao mesmo tempo que tenta reverter a derrota, repetindo os argumentos de que as urnas eletrônicas não seriam seguras. Isso apesar de a lisura das eleições ter sido confirmada por entidades como o Tribunal de Contas da União, a Ordem dos Advogados do Brasil e observadores internacionais, como a Organização dos Estados Americanos. Na última semana, o PL, partido de Bolsonaro, ingressou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a invalidação de 59% dos votos do segundo turno das eleições. A justificativa é de que havia, entre aspas, inconsistências nos arquivos gerados pelas urnas fabricadas antes de 2020. Essa suposta inconsistência se refere ao arquivo log, um tipo de arquivo que registra todo o funcionamento da urna quando ela foi ligada e acessada, por exemplo. Segundo o PL, o problema seria que as urnas mais antigas não teriam gerado arquivos de log que permitam saber, pelo conteúdo de um campo específico do arquivo, a qual urna ele se refere. Mas o meu colega da BBC News Brasil, Leandro Prazeres, conversou com especialistas em segurança eleitoral, inclusive com alguns que testaram as urnas eletrônicas brasileiras. E eles dizem que esse relatório do PL é falho. Bastaria abrir os arquivos de log para encontrar outras informações precisas que também permitem identificar a qual urna ele pertence. E nada disso significa que houve qualquer adulteração ou erro de contagem de votos. Além disso, esses especialistas questionam por que o PL focou seu pedido apenas na votação presidencial do segundo turno, sendo que as mesmas urnas foram usadas no primeiro turno das eleições,
quando 99 deputados federais do próprio partido foram eleitos, formando a futura maior bancada da Câmara de Deputados. Os jornalistas perguntaram isso durante uma coletiva com Valdemar da Costa Neto, presidente da legenda, mas ele não respondeu. Aliás, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, reagiu ao pedido do PL, dizendo que a ação só teria validade se abrangesse também o primeiro turno. O desdobramento mais recente desse caso é que Alexandre de Moraes multou o PL e os outros dois partidos da coligação que apoiou a tentativa de reeleição de Bolsonaro, o PP e o Republicanos, em quase 23 milhões de reais, e suspendeu o fundo partidário das três legendas. A justificativa é que teria havido litigância de má-fé no pedido do PL, ou seja, a justiça teria sido acionada de forma irresponsável pelo partido. Com tudo isso, é pouco provável que o pedido do PL invalide o resultado das eleições de 30 de outubro. Então talvez você esteja se perguntando qual é o cálculo do partido ao questionar as urnas. Há relatos de que Bolsonaro pressionou o PL a ingressar com essa ação no TSE com o objetivo principal de manter seus apoiadores mais fiéis engajados. Assim, mesmo que não consiga reverter o resultado, manteria uma base de apoio mobilizada para liderar a oposição a Lula. Já observadores críticos veem uma tentativa de Bolsonaro de manter seu poder de barganha político, algo que pode ser útil tanto em uma futura candidatura, quanto, por exemplo, em possíveis batalhas na justiça. Com isso, eu fico por aqui. Obrigada pela audiência e